Gênesis no lar, Evangelho das manhãs, o banquete para o coração. Ó Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos concedes de nos irmanarmos como cristãos sinceros, honestos, devotos desta causa bendita. Refletirmos sobre as leis da alma à luz do Espiritismo, a importância do convívio sagrado conosco mesmo, com semelhantes, com a natureza divina, envolvidos pelas forças da natureza, da terra, do cosmos, dinamizada pelos espíritos que também são forças atuantes. Obrigado, Jesus, pela manhã e por esta oportunidade, por nos apresentar Allan Kardec como teu fiel esclarecedor, representante, que fala não em nome pessoal, mas em nome daqueles seareiros do alto que impulsionam os nossos corações a sermos melhores. Obrigado, mentor da Casa de Kardec, por mais um encontro, uma tarefa. Pai amantíssimo, sê bendito com os nossos familiares, com os nossos irmãos, próximos ou em humanidade, encarnados ou desencarnados. Inspira-nos para caminharmos na direção da verdade, construindo o conhecimento possível, usando os recursos que a ciência nos oferece para o reino de Deus, que é o tema da nossa manhã. Convidamos você que nos acompanha e agradecemos por estar na Casa de Kardec através do canal Gênesis, para que juntos possamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 17. Vamos refletir um pouco sobre o item 4 e o item 1. Capítulo intitulado Sede Perfeitos. No primeiro item, Kardec publica um trecho atribuído ao evangelista Mateus, Ensinamentos de Jesus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Vamos nos deter no 48. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para você que vai estudar em casa esse tópico, ressaltamos que esse versículo, essa fala, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai, vem na sequência de um desafio proposto por Jesus: amai os vossos inimigos. Supere os maiores desafios. No item 4, Allan Kardec traz uma reflexão sobre os bons espíritas. Pois bem, nós vamos ler alguns trechos. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmo. Lembramos do Livro dos Espíritos, na sua introdução, no item 17. Allan Kardec fala que a ciência espírita é uma ciência experimental com desdobramento moral. Portanto, o espiritismo não é só uma ciência experimental. Ela tem consequências morais. Esta é a ciência espírita. Então, ciência experimental e filosófica. Se estivermos só na filosofia, estaremos fechando os olhos para o experimento. Se estivermos só com a mediunidade, com o experimento, e sem pensar aquele impulso que vai nos fazer crescer, também está faltando uma asa. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não. Pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços ou jovens, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que o observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. A que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Não adianta você ver um espírito materializado. Me recordo Arnaldo Rocha contando uma história belíssima ocorrida em Pedro Leopoldo. Após uma sessão de materialização, vários espíritos, dentre eles Emmanuel. Várias pessoas assistiram um fenômeno de luz que clareou a sala de tal forma que se achava uma agulha no chão, como dizia Arnaldo. No final, Emmanuel disse: foi a última vez, porque o objetivo do médium é materializar o livro. Acabou o jardim de infância. Arnaldo me disse: depois de ter assistido aquela sessão, nós vimos companheiros pós a reunião discutindo. Quer dizer, discutindo sob o ponto de vista desrespeitoso, concluindo. Quer dizer o quê? Que ter visto Emmanuel e outros não foi suficiente para tirar uma dedução moral. Um exemplo. Por que um espírito se materializa? Porque eu recebi uma carta? Porque a mediunidade me trouxe uma notícia? Para me encantar sob o ponto de vista personalístico, vaidoso, ilusório, humano? E essa mensagem propõe para o meu aprimoramento.
O grupo é inteligente e não precisava nem da gente fazer esse comentário, mas para apenas ilustrar seu ponto de vista prático. Então, a discussão é sobre maturidade, senso moral em desenvolvimento. Se nós, como espíritas, não priorizarmos o senso moral, não adianta pesquisas, não adianta constatação, não adianta horas e horas de debates para se chegar numa conclusão se isso não tem qualquer repercussão para aprimorar você ao nível íntimo e, naturalmente, qualificar a sua vida. Alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resultam não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus maus hábitos. Não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornam dignos de penetrar nos arcanos do Criador. Estes são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham as fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Nada se perde. Para a gente ser prático. Espíritas imperfeitos que ficam no meio do caminho ou se afastam dos irmãos em crença. Estamos refletindo sobre a moral. A moral é do Cristo, que sugere amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Então não é suficiente confirmar a reencarnação, a mediunidade, para ser mais paciente, benevolente, tolerante com o semelhante. O que priorizamos? A suscetibilidade, melindre. Egoísmo, violência, preconceito. Para o bom entendedor, pingo é letra. Esta frase explica os problemas que encontramos nos relacionamentos, seja em família, no trabalho ou na casa espírita. É mais fácil trocar do que resignar e trabalhar. Sabemos que no meio do caminho existem problemas sérios quando o indivíduo se propõe a colocar em prática o que ele está descobrindo ao nível desta ciência maravilhosa. Perseguidores, imperfeições, que tentam aplacar, abafar, destruir a manifestação da luz.
sendo que um coração amigo pode se tornar instrumento para estas forças. E em alguns casos, não há possibilidade de negociação ou de concessão com a imperfeição, porque senão o trabalho para. Isso é verdade. Que tenhamos sabedoria para discernir até quanto os nossos limites podem suportar. O anarquista, o sofista, e estes movimentos estão encontrando espaços nos ambientes espiritistas. Vão dizer assim: não tem problema, você é livre, você vai ter autonomia, tudo depende do ato do dever moral, ninguém é obrigado, não tem umbral. Cuidado. Se chama anarquismo, disfarçado com palavras brilhantes e com fundamentação moral. Jesus fala sobre responsabilidade. E a cada um é segundo as suas obras. E nós reencarnamos com um projeto. Esse projeto ele não tem um nome: eu quero, eu posso, eu devo e azar para o resto. Não funciona assim. Nós estamos inseridos num contexto de evolução e progresso. E se não trabalharmos virtudes como obediência, resignação, nós não vamos recapitular as lições. E nós não iremos aprimorar virtudes como empatia, se colocar no lugar do outro, aprender a conviver. E é assim que superamos. Nós vamos viver isolados no mundo apenas com aqueles que vão falar com a nossa cartilha. Pode ser uma maneira de ver que respeitamos, mas discordamos em gênero, número e grau, porque a doutrina espírita não favorece a desordem. A doutrina espírita não está falando de punição, de castigo, que você tem que obedecer. Não é isso. Mas a doutrina espírita dialoga com Jesus dizendo assim: ouça a voz da sua consciência, porque existe um senso moral que está em desenvolvimento. E você já tem a capacidade de ler, de ouvir, de sentir esse senso moral para saber o que é certo e o que é errado. Não está em livros, não será Kardec que vai te dizer. Está esculpido na sua consciência, compete a ti buscar a revelação. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. É a nossa meta. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Amiga, amigo, eu tinha muita vontade de dialogar mais sobre vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Para fazer vibrar fibras, a razão caminha com o sentimento. O amor é uma chama e é a única capaz de fazer vibrar fibras para silenciar diante uma agressão, a respeitar o ato
o fato, entregando para Deus a resolução do drama. Porque tem coisas que escapam, que extrapolam. Só o amor de mãe é capaz de passar uma vida inteira agredida pelo filho e desencarnar abençoando na expectativa que o filho desperte amanhã. Não é tarefa para intelectual. Só a ciência não é suficiente, e muito menos a filosofia. Nós estamos falando de transcendência, de espiritualidade, que conjuga a ciência, a filosofia e a religiosidade, que é o amor em bases sublimes que desconhecemos. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons, reconhecendo-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele e quase sempre consegue, se tem firme a vontade. Quase sempre consegue, se tem firme a vontade. No Livro dos Espíritos, os espíritos nas leis morais vão dizer que para superar uma má inclinação basta ter um pouco de vontade, e que nós nos esforçamos muito pouco para tê-la. A dizer que a vontade, quando ela é acionada, ela é capaz sim, de sorte que possamos transformar pedras em pães. E os espinhos se tornam escadas para os céus, inspirados pelo perfume das rosas. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Uma mensagem que toca uma musicalidade transcendente. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial. Não é sede perfeito como o Pai Celestial do seu irmão, o Pai Celestial de Jesus. Não é sede perfeito como Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, como tu escutastes no templo. É sede perfeito como é o vosso Pai Celestial. É o meu Pai Celestial. Nessa concepção filosófica não tem igual. A definir que é possível, porque senão Jesus não diria. Sede perfeito conforme a sua concepção, como os seus princípios, como as leis que você já descobriu. Com essa reflexão se torna possível ser perfeito, dentro da sua relatividade. André Luiz, quando interpreta a atuação dos espíritos puros, conforme Kardec apresenta, ele fala que são representantes de Deus em plano maior. E nós somos em plano menor. Ocupamos uma posição que foi conquistada por nós. Aí entra, sim, a didática da conquista. Conscientes, responsáveis, agindo, construindo, chegando em patamares diferenciados. Hoje você é perfeito sobre a comparação do ontem.
mas é um neófito em comparando com o amanhã. Então existe Deus para cada um? Não, Deus é um só. Mas nós nos mobilizamos, para usar uma expressão de Lázaro, na Revista Espírita, ele diz assim, que Deus é a mobilidade absoluta, ou melhor, que Deus é a imobilidade absoluta e nós somos a mobilidade em desenvolvimento. Só essa frase do Espírito Lázaro seria motivo para muito tempo de discussão. Mas Deus é imóvel? Porque ele não se movimenta, ele é. Ele não está em desenvolvimento. Os seres, sim. A definir que, quando nos movimentamos em torno dessa irradiação divina, nós estamos criando um movimento de harmonia. Porque nele habita, ele é a vida, melhor dizendo. E nele nós temos a vida. Desconectados dele, nós alimentamos a morte. Sede perfeitos é o desafio da evolução e do progresso. Como afirma Emmanuel, do crescimento e do aperfeiçoamento íntimo. A definir que nós crescemos sob o ponto de vista da razão, sob o ponto de vista da sabedoria, das faculdades da alma, como a imaginação, a vontade, e nos aperfeiçoamos sob o ponto de vista da identificação da força divina que está dentro de nós e que se faz essa descoberta através das nossas relações. O assunto é vasto, filosófico. Como afirma em Minas os professores, dá pano para manga, os professores da costura, os alfaiates do espírito, dá pano para manga. Mas a definir que na evolução, no progresso, unindo essas duas forças, nós estamos construindo o reino de Deus. Então vamos caminhar para ele. Emmanuel, no livro Alma e Coração, diz assim: certamente Jesus esteve, está e estará sempre conosco no levantamento do reino de Deus. E por isso mesmo urge reconhecer que, para isto, ele não nos reclama demonstrações de heroísmo ou espetáculos de grandeza. Não. Nada disso. Que você seja um pouco melhor. Como dizia o Chico, não precisa de você pensar que você tem que escalar o Everest. Não. Promova a dignidade em você e no outro. Não precisa de demonstração de heroísmo. Então, essa desculpa, ela não convence mais. Eu não posso, eu não dou conta. Isso é lamentação, vitimismo do derrotado. Preste atenção, nas derrotas nós podemos aprender com o erro, sendo que o erro se torna o trampolim ou a mola para se vencer amanhã. Mas aquele que pessoaliza, que nesta perda ele passa a justificar, ele entra no vitimismo e não aprende com a lição. Tudo em semelhante edificação é compreensível e simples.
Mas, por esta razão, o mestre espera que as nossas tarefas, compreensíveis e simples, sejam cumpridas por nós em regime de esforço máximo, a fim de que venhamos a colaborar na fundação da estrutura eterna. Faça o máximo. E cuidado com esse máximo, porque ele pode ser um mínimo múltiplo comum. Só para brincar com as palavras. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares. Espera, no entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver dia por dia no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Não exige nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma em que desfrutamos agora o privilégio do entendimento mútuo. Espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante, em auxílio de nossos companheiros da humanidade. Preparem. Tem mais. Jesus não nos obriga à renúncia dos bens terrenos. Não. Ele espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente, empregando as sobras possíveis no socorro aos irmãos em penúria. Dê tudo, ajude. Não. As sobras. Administre melhor. Agora, pode ser que amanhã você se torne uma pessoa muito feliz com o que hoje é sobra. E o que atualmente é a necessidade passa a ser recursos para serem multiplicados para o semelhante. Compreenderam o que eu quis dizer? Até uma determinada idade, olha as prioridades. Viagem, coisas materiais, trocar de imóvel, constante renovação do guarda-roupa, alimentação cheia de novidades. Vai chegando um tempo que os valores vão se modificando, não é verdade? Aí costuma chegar lá na frente e dizer assim, puxa vida, por que eu não me contentei com o menos, com Deus, que sempre é mais? Procurei sempre mais com os homens e hoje se torna menos com sofrimento. Não nos impele as ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas ou psíquicas. Espera. Entretanto, nos esforcemos por barrar os pensamentos infelizes. Isso sim. Dominando as nossas tendências inferiores. Não nos solicita a perfeição moral de um dia para outro. Espera, contudo, nos disponhamos a cooperar com ele, suportando injúrias e esquecendo-as, em favor do bem comum. Costuma não aceitar a injúria significa ruptura familiar. Só para dar um exemplo. Eu não aceito que ela fale assim. A briga deságua, outros vão se envolver, o caos se estabelece por conta de uma injúria que o indivíduo não aceitou.
não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação ou processos de vida incompatíveis com as nossas necessidades justas e naturais. Espera, porém, sejamos, no respeito ao corpo que a lei da reencarnação nos haja emprestado, guardando fidelidade invariável aos compromissos que assumimos uns à frente dos outros. Não nos aconselha o afastamento da vida social, sob o pretexto de preservarmos qualidades para a glória celeste. Espera, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor no trato recíproco, a fim de que pouco a pouco nos certifiquemos de que todos somos irmãos perante o mesmo Pai. Estão vendo que não é difícil? Jesus não nos pede o impossível, ele pede o possível. É possível. É possível. Solicita-nos apenas colaboração e trabalho, na medida das nossas possibilidades. E são possibilidades humanas. Nós somos humanos. O que é possível ao ser humano? Tolerar, abençoar, perdoar, desenvolver virtude da humildade, da simplicidade, do desprendimento. É possível, é possível. Agora fica a dica final. É como se ele colocasse em nossas mãos a decisão. Cabe-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa em nós. Para ter uma vida melhor, o reino de Deus começa em nós. Termino dizendo: o Espiritismo não traz essa novidade. A filosofia, nos seus primórdios, desde o Egito Antigo, mensagens que se espalharam pela Índia, pela Ásia, pela Europa, pela América e etc. A filosofia, na sua essência, propõe que sejamos humanos, virtuosos. E a filosofia dialoga com o mergulho no autoconhecimento. Porque no mundo ocidental, o pai da filosofia é Sócrates, que foi orientador direto de Allan Kardec, conforme novas descobertas da ciência que está nos dando elementos. Os espíritas, nós não sabíamos disso. Sócrates, junto com Jesus e outros, eram orientadores de Allan Kardec. E Sócrates trabalhava a filosofia essencial, não teórica, como Platão fez, como Aristóteles projetou. Sócrates falava sobre a essência. Então ele é reverenciado por Jesus no Evangelho, um sábio da antiguidade. Allan Kardec apresenta esse gigante, deixando ele no anonimato. Olha que espetacular. O que eu quero dizer com isso? Que a ciência é: conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo e transforma a ti mesmo. Assim, vamos edificar o reino de Deus. O papel do Espiritismo foi trazer os espíritos para dizer assim: olha, pessoal, hashtag em paz, solidários, todo mundo conectados nas redes, na fraternidade. A vida não acaba com o túmulo, mas a essência é: conheça-te a ti mesmo. Que bênção estar com vocês em mais um Gênesis no Lar, construindo, não com tijolinhos, mas com grãozinhos de areia,
para fazer uma massa, a ser utilizada com a brita, com os tijolos, com as ferragens na construção do reino dos céus. A dizer que um grãozinho de areia, como certa feita um menino na escola cursando o 3º ano, lá nos primeiros movimentos, começando a dialogar com os espíritos. Aí um dia ele foi ser questionado pelos companheiros e pela professora: tem espírito aqui, Chiquinho? Tem sim. Então venha ao quadro. E ele foi. O que o espírito está te dizendo? Aí ele afirmou, no quadro negro, ele escreveu que um grãozinho de areia é capaz de refletir a glória dos céus, dos sóis, do infinito. Sejamos esses grãozinhos de areia, com simplicidade, mas com capacidade de amar. Juntos, esses grãos de areia formam uma praia que encantam os banhistas que estão se aproximando do mar, que representa a vida, os desafios que se faz em cada momento da nossa estadia na Terra. Pois somos estrelas, viemos dos cosmos, mas aqui na Terra a destinação é sermos menores para sermos maiores e retornarmos à glória imortal. Ave Cristo, um bom dia para todos. Gênesis no lar, Evangelho no coração.